Sejam bem-vindos à Terra do Multiverso DC, eu sou o Fernando, vamos falar hoje sobre esse tema que parece ser polêmico, mas faz tempo que eu tô querendo trazer essa discussão aqui. Eu vou fazer um vídeo mais seco aqui, sem muita edição, tal, mais direto e reto ao ponto, que é o seguinte: esse Superman do DCU não é o Superman que você ama, sabe? Não é o Superman que nós amamos. O porquê? A visão do Zack Snyder é muito particular dele. Ele tentou transformar esse Superman numa figura messiânica, um tipo de Jesus Cristo em forma de alien, né? Tipo assim, vamos lá, vamos falar dessa construção desse super-herói que, na minha opinião, a pior construção de personagem dentro do DCU de longe, assim, tipo, ele é o pior personagem do DCU em termos de construção, com certeza. Calma, você que é fã do Henry Cavill, calma. Se liga no papo que a gente vai ter aqui, que eu vou falar aqui sobre esse Superman, pra você pensar bem aí sobre o que eu vou falar antes de você vir aqui falar: nossa, você tá louco, o Superman do Henry Cavill é perfeito. Tem gente que fala que o Superman do Henry Cavill é o melhor Superman do cinema. Calma. Man of Steel começa bem. O Superman do Man of Steel tava se encaminhando pra ser tipo um Superman do Reino do Amanhã. Por quê? Ele começou a ser construído aos poucos, isso é muito legal, mas era um filme morno, né? Eu acho que ele começa a franquia dando até mais lucro pra Warner Bros. Do que deu o Batman Begins, né? Falando assim em termos comerciais, de lucro financeiro e tal. Mas ele é um filme que ele não fez tanto barulho quando ele lançou. Ele é um filme meio, tipo, ele é um sucesso intermediário, assim, tá ligado? Tanto que ele nem teve um bom resultado de crítica e tal. Eu sei que, tipo, é irrelevante crítica. Vale mais a pena o que os fãs falam do que os críticos especializados, o Rotten Tomatoes, tal. Tipo, isso é besteira. Eu acho que você tem que ir no cinema e ter a sua própria opinião. Eu adoro Man of Steel. Beleza, o filme termina e você vê no rosto do Clark Kent, né? Quando ele chega na Planeta Diário e a Lois fala assim: bem-vindo ao planeta, né? Que até tem um duplo sentido ali. Você vê no rosto dele que ele é um Clark Kent meio Christopher Reeve, ele tá com um sorriso no rosto e tal. E aí tem o filme que, na minha opinião, é o filme que jamais deveria ter acontecido, que é Batman vs Superman. Esse filme, ele destrói a imagem do Superman que você tem como aquele cara foda, aquele super-herói que não tem nenhum super-herói mais foda do que ele quando ele é inserido ali numa história de maneira correta. Lembra um tempo atrás, quando você falava mal do Batman vs Superman, o final do argumento dos fãs da era o seguinte: ah, mas foi a Warner que pediu pra colocar o Batman no filme do Superman. Sim, foi a Warner, só que o próprio Zack Snyder, o diretor, o realizador do projeto, ele tem o maior orgulho do mundo desse filme. Pra ele, esse filme é muito foda. Na cabeça dele, tinha matérias na internet que ele falava que o Batman dele ia ser muito mais dark do que o do Nolan, que o Batman dele isso, aquilo. Tem o Christopher Nolan, ele é um dos produtores desse filme, e ele teve uma breve discussão ali em termos de ideias, né, discutir projeto, não é discussão de briga, mas discussão de projeto e tal, sobre o Snyder não matar o Superman. Isso tem na internet, procurem no Google. Eu não vou pôr a matéria aqui porque esse vídeo vai ser um vídeo mais direto e reto. E aí, o Nolan falava assim: eu não acho legal a ideia de você matar o Superman no segundo filme da franquia. E o Snyder defendia a ideia de que ele tinha que morrer. Ele matou o Superman de uma maneira bizarra. Eu não vou entrar em detalhes do filme aqui porque eu não falo sobre esse filme. Eu tô comentando só a construção do Superman nesse arco desses 3 filmes. Aliás, o Superman aparece em 4 filmes do DCU. É triste isso. O que acontece? Ele traz esse Superman aqui do BVS pra fazer um cara que tá sendo julgado e condenado, porque ele quer ser o Jesus Cristo. Na cabeça do Zack Snyder, o Superman tem que ser o Jesus Cristo. Então o Jor-El fala assim: você pode salvar todo mundo. Aí ele faz assim, aí ele vai lá e voa até a Terra. Isso no Man of Steel. Aí no Liga da Justiça ele volta e ele fica assim na frente do sol. Tipo, é umas paradas alegóricas pra falar assim pro fã: ó, viu, ele é o Jesus Cristo, viu, ele é o Jesus Cristo. A gente já sabe disso. As próprias imagens dele salvando as pessoas na enchente, tal, tipo, ali já parece uma parada meio Alex Ross visualmente ali e tal, mas é uma parada muito mais Jesus Cristo do que isso, né? Tem várias referências a essas coisas assim, bíblica e tal. O Snyder é esse cara, um cara que curte coisas megalomaníacas, tragédias gregas, tudo pra ele ter que ser raw, anabolizado e tal. Pra quem lê quadrinho aqui, pra mim, a definição do Zack Snyder é tipo se o Rob Liefeld fosse virar diretor de cinema. Tem quem lê quadrinho, pegou essa referência aí do que eu tô falando. Você volta a falar, tipo, ah não, mas foi a Warner que fez ele colocar o Batman no filme do Superman. Sim, mas se ele pegou esse projeto, o que ele deveria ter feito? Em vez de tentar fazer o Cavaleiro das Trevas, o Frank Miller, e juntar ali com a morte do Superman, uma coisa que não faz o menor sentido, né? Você começar o universo com o último gibi do Batman. É tosco, essa ideia é muito bizarra, é bizonha essa ideia. O que ele deveria ter feito? Pegado e falar assim: beleza, eu vou pôr o Batman aqui nesse filme. A galera gosta mais do Batman do que o Superman. Então, eu vou desenvolver o Batman menos do que o Superman. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um Superman foda. Porque aí eu posso matar ele. Na real, eu nem curto essa ideia de ele morrer no segundo filme. Nem deveria ter morrido.
Mas ele deveria ter continuado construindo o Superman de uma maneira foda. Que era o que se encaminhava se tivesse um Man of Steel 2. Ele mudou os rumos. Ele, não foi a Warner, foi ele. Que falou assim, não, então eu vou fazer uma visão mais Frank Miller aqui e tal. O Superman sendo condenado e tal. Na minha opinião, ficou um lixo completo. O Superman do Batman vs Superman, na minha opinião, é o pior Superman dos cinemas. Ele supera até o do Brandon Routh, que muita gente fala mal. Embora aquele filme eu não goste também, eu acho que é um filme fraco, over pra caramba. Lá tem coisas muito mais decentes do que no Batman vs Superman, que o Bryan Singer coloca. Aqui, velho, eles pegam tudo que você ama do Superman, eles amassam e jogam no lixo. Você sabe que eu não falo desse filme aqui, mas tem uma frase que define esse filme, né? Que tem uma hora que ele fala pra Lois assim: ninguém permanece bom nesse mundo, Lois. No Man of Steel, a Lois pergunta pro Superman: o que significa esse símbolo do seu peito? Esse S do seu peito? Ele fala assim: no meu mundo, significa esperança. E aí ele dá essa frase no próximo filme. E olha como as animações são foda. No Man of Tomorrow, né, no Homem do Amanhã, o Lex pergunta: e o que esse símbolo do seu peito significa? Ou o Superman fala: significa Superman, e sai voando. É isso que significa, tá ligado? Simplifica o negócio, faz uma parada decente. O BVS passa todo o filme e você não se importa com o Superman em momento nenhum. Quando ele morre, menos ainda. Você fala: ah, morreu, tá. E aí eu lembro na época que eu cruzava os dedos pra ele voltar de preto e com cabelo grande e barba. Fala, pelo menos isso ele tem que fazer decente. Eu pensava que ia ter, sei lá, ele ia ficar na matriz, sabe? Tipo, as coisas igual dos quadrinhos. Não, vamos falar aqui do Liga da Justiça, que é um filme que eu não gosto tanto, mas ele não é um filme que eu odeio igual Batman vs Superman. Ele não é um filme que eu considero tenebroso igual Batman vs Superman. Ele é um filme que ele, na minha opinião, ele tem 4 horas de duração. E se o Superman aparece em 10 minutos é muito. Tipo, esse é um dos grandes erros do filme. Eu já falei isso aqui em algum vídeo. O James Gunn, em 2 horas e 10, ele tem a mesma proposta do Zack Snyder de fazer o Liga da Justiça. É o mesmo tipo de filme. É juntar o grupo, apresentar os personagens e ir pra aventura. O Snyder não consegue fazer isso em 2 horas e 10. Ele precisa de 4 horas e ainda assim ele tem que deixar o Superman bem, mas bem, tipo, por último plano, assim, olha, a cerejinha do bolo. O Superman não é nem a cereja do bolo, é só o granulado da cobertura do negócio, porque a cereja do bolo é outra coisa. O Superman tem 10 minutos de cena. A volta do Superman, nossa, vamos falar da volta dele aqui. É over pra cacete. A volta do Superman nos quadrinhos, nas animações. Não vamos nem pros quadrinhos, né? Porque o quadrinho foi onde começou isso aí. A volta dele nas animações, você pega esse universo, o último universo que começou, Flashpoint, terminou em Guerra e Apocalipse. Se você pega aquele Superman lá do Liga da Justiça Guerra, que é horrível aquele Superman, que é aquele ali é o Superman dos 952. Prazer, Superman dos 952 pra você que não lê quadrinhos. Esse é o pior Superman já escrito pelo homem, né? O Superman dos 952, que é uma palhaçada com o Superman aquilo ali. Tem até um momento da animação que você percebe que ele é o Superman dos 952, que é quando o Flash fala assim: nossa, o que vamos fazer? Ele olha pro Flash e fala assim: isso não é problema pra mim. A própria animação corrige o Superman com a morte e o retorno dele, né? O reinado do Superman. A morte do Superman e o reinado do Superman. Na morte do Superman, ele tá muito foda. Ele é o último homem a ficar em pé ali. O cara que, tipo, salva toda a humanidade. Tipo, é muito foda. Aquela luta dele com o Apocalipse na animação é foda. É tipo dos quadrinhos, sabe? Que são páginas e páginas e páginas de luta ali com o Apocalipse e tal. Quando ele vê a Mulher Maravilha caída, que foi a última que caiu ali da Liga da Justiça, ele fala: putz, agora eu tenho que dar tudo aqui pra vencer esse monstro, senão todo mundo vai morrer aqui nessa cidade, o mundo vai acabar, porque olha o poder desse cara. Então ele doa a vida dele pra matar o Apocalipse e salvar a humanidade. Esse é o Superman que você conhece. Aí você vai me falar assim: nossa, mas no Batman o Superman ele faz a mesma coisa. Você não quer comparar a luta do filme com a luta da animação, né? Eu não tô falando nem dos quadrinhos, com a luta da animação. Você não vai fazer essa comparação, né? Pelo amor de Deus. Tanto que quando ele morre no filme é uma coisa obsoleta, é irrelevante total, assim. Você tá cagando se ele morreu, se ele viveu e tal. E aí, você tem o Liga da Justiça, que é a volta dele. Você fala: puta, a volta dele vai ser épica. Não, a volta dele, qual que é a volta dele? Ele tá enterrado num caixão. Aí o Aquaman coloca o corpo dele na água. A caixa materna ajuda a acordar ele com a ajuda do Flash. Beleza, essa é a adaptação que o Snyder fez e tal. É a visão do Zack Snyder, vamos respeitar. Aí ele volta pra lutar contra a Liga da Justiça. A cena dele lutando contra a Liga da Justiça me dá vergonha. Aquilo ali já tá datado, tá? Você que aí defende CGI, efeito especial, aquilo ali já tá datado. Olha, assiste hoje de novo. Efeito especial datado. Você não gosta de falar que as coisas ruins da DC parecem CW? Então, parece CW. Aliás, a CW faz melhor hoje em dia, com Stargirl, Naomi, essa série Superman Lois faz melhor do que essa luta aí contra a Liga da Justiça. E é um conceito horroroso, e você tem que... A volta dele tinha que ser uma parada edificante, né? Tudo bem, a entrada dele é foda lá quando ele salva o Cyborg, eu também acho foda. Mas aí que tá, vamos entrar nesse conceito então da entrada dele ser foda. A luta dele com o Zod eu acho foda, eu adoro o Man of Steel. Aí que acontece, esse Superman, por que eu falo que ele não é o Superman que você ama? Eu vou te dar 2 motivos. O primeiro motivo é o fato de você aí
E muita gente está desesperado por ter o Henry Cavill de volta e aparecer em algum filme, ser o Superman, tem uma outra abordagem. Por quê? Você não ama esse Superman. Você gosta do ator. Eu também adoro o ator, velho. Eu quero que ele volte, que ele faça um Superman foda. É tudo que eu quero também. E você sabe disso lá no seu subconsciente, lá no fundo, que você não ama esse Superman. Você tenta de qualquer jeito. Putz, olha, essa cena é massa. Putz, o Snyder filma em câmera lenta. Olha a capa dele balançando. Olha ele salvando as pessoas, carregando um barco. Ele salvando as pessoas da enchente. Pô, esse Superman... Ah, é o Superman visualmente do Alex Ross. Putz, esse Superman aqui, tipo, é o cara que... É o Superman mais bonito, ele é forte, olha como o Henry Cavill é alto. Tipo, você não tem nenhuma cena do Superman dando um discurso, falando alguma coisa. Sabe qual é o maior superpoder do Superman? Não é todas as habilidades dele, não. O maior poder do Superman, na minha opinião, acredito que você que lê Superman vai concordar, é ele saber o momento de fazer a coisa certa. Ele é o cara que ele sabe escolher a coisa certa a se fazer e o momento a se fazer essa coisa certa. Esse é o verdadeiro Superman. Então, teve uma pessoa que me falou, eu não sei se foi nos vídeos aqui, que falou assim: o Superman é o herói ultrapassado que não conseguiu se renovar durante os anos. Eu falo, mano, você tá totalmente errado. Pega o último clássico do Superman, de 2006, não é tão distante assim. Grandes Astros do Superman, é super tradicional aquela história. É um Superman super tradicional, um herói super tradicional lá dos anos, sei lá, 80, 70, é super aquilo, só que é um pouco mais atualizado pros anos 2000 ali e tal. Mas o grande ponto aqui, quando ele destrói toda a imagem do Superman em Batman vs Superman e ignora totalmente aquela construção de Man of Steel, vai por um outro caminho, o caminho do Superman messiânico. O Superman tem que ser Jesus e tal. E esse é o Superman mais alegórico de todos. Ele fez isso com o Batman também. Mas eu não vou falar aqui do Batman, nem precisa falar do Batman. Tem o The Batman, que é um filmaço. Já fiz análise com e sem spoiler. Vai ter mais vídeos sobre The Batman aqui no canal. O lance aqui é que o Superman do Zack Snyder nunca seria esse Superman que você ama. O Superman do Snyder, ele tá preocupado único e exclusivamente com as cenas de ação e o visual. Só. Ele não tá preocupado em escrever um roteiro foda e falar assim: agora esse cara aqui vai entrar no Capitólio, eu não vou explodir ninguém aqui, eu vou chegar no Capitólio e vou fazer ele dar um puta num discurso foda. Porque antes dessa cena eu construí ele todo pra chegar nessa cena e mostrar que ele é o cara mais foda que existe, ele tá aqui pra salvar todo mundo. Ele não faz isso, ele tá preocupado em mostrar a cavalaria da polícia em câmera lenta enquanto explode o Capitólio no fundo, criar aqueles quadros do Alex Ross. Ele tá preocupado com o visual, parece que o filme é um grande videoclipe, né? Esse Superman era o Superman construído pra ser do Injustice. Talvez lá no último filme que ele fosse fazer, não sei qual filme seria, ele ia falar, não, esse Superman ia renascer e tal, mas você não ia se importar com ele todos esses filmes, tipo... No Liga da Justiça mesmo, mostra ele lá possuído pelo Darkseid, com uma cena que ele recorta do Man of Steel e tal, tipo... Cara, a gente não quer mais ver o Superman do mal. O Superman que vai mostrar do mal agora no game da Rocksteady faz sentido porque é o Brainiac que chegou ali e não é um game do Superman, é um game do Esquadrão Suicida. Então tudo bem, ele tá ali como... né, como um antagonista ali junto com outros heróis, tipo o Flash também tá dominado pelo Brainiac e tal. Faz sentido. Agora quando você quer fazer um Superman messiânico, alegórico, nossa, minha referência aqui do quadro de não sei quem, tipo, mano, não é esse o Superman que as pessoas gostam. O Superman é um dos personagens mais populares do mundo. Ele e o Batman são os maiores super-heróis que existem. O Superman é o maior super-herói de todos os tempos. Se você faz direito, vai vender, porque ele tem milhares de fãs. Então, pra concluir, esse Superman, além dele ter sido mal construído, ainda tem o filme do Joss Whedon que eu não falei. Que o Joss Whedon, é engraçado que ele tenta ser um Superman mais solar, né? Um Superman que fala... Tem aquela cena do começo lá que ele tá falando com as crianças. Aquilo ali é bem Superman. Só que a cena é tão horrorosa, assim, o diálogo é tão fraco que você fala assim, puta... O tom até que parece que tá certo, mas o diálogo é tão merda, o filme, a direção é tão bosta, assim. Aí tem aquele problema na boca do Henry Cavill, tipo, mano, você fala, meu Deus. A construção dele no Snyder Cut é muito rasa e... Tem um momento lá no Snyder Cut que os dois pais estão falando, né? Aí o Jonathan Kent fala, voa, filho. O Jonathan Kent nunca falou pra ele ser esse Superman. Ele tratava o Superman como se fosse um cara que era amaldiçoado pelos poderes. Tipo, até isso foi mal feito, tá ligado? Eu acredito que se tivesse tido um outro filme e tal, daria tempo de ter construído isso do Jonathan Kent e tal, do Kevin Connor, né? Eu acho que é o ator, não lembro o nome dele. E do Jor-El, porque ele tá tentando fazer um contraponto no Man of Steel e aquilo se perde em BVS, tipo, é muito mal escrito em BVS e aqui no Liga também se perde, aí ele tenta consertar e, tipo, muita gente gostou porque a cena é bonita, né? Tipo, ele tá de preto, ele voa até o sol e tal, tipo, mas o texto ali não faz o menor sentido, né? Se você parar pra pensar, o Jor-El falando aquelas coisas faz sentido, agora o Jonathan Kent não. Bom, pra fechar aqui a conversa, por que o Superman não tem um filme desde o Liga da Justiça lá de 2017? Porque o Snyder Cut foi um filme que foi filmado em 2017, então a gente meio que não conta ele. Não me entendam mal, tá? Tipo, eu sempre conto o Snyder Cut e não conto o filme do cinema porque eu não sou nenhum louco, né? Mas aqui, tipo, ele não teve um filme por quê?
tudo que foi mostrado desse Superman não teve o sucesso que o estúdio queria. Não foi um Aquaman, não foi uma Mulher Maravilha. Por que o Shazam teve um filme e o Superman não teve? Porque o filme do Shazam é um filme que teve um orçamento menor, teve um lucro ok, mas era um filme que tá no núcleo ali do The Rock, que é o Shazam, Shazam 2, Adão Negro, os dois juntos se enfrentando. É uma outra parada, tá ligado? É uma coisa pós-Zack Snyder também. Então, você fazer um filme do Superman não é uma coisa tão simples. Ele vai ter um filme, sim. A Warner não vai parar de trabalhar esse personagem, porque esse personagem dá muito dinheiro. Pra DC Comics, é uma grande marca da Warner e tal. Mas o Henry Cavill não merece essa abordagem. Ele próprio fala. Eles já podem ver a entrevista dele no Google falando que ele preferia que não tivesse tido o Batman vs Superman, ou aquela abordagem mais sombria. Ele próprio já disse isso. Ele queria que tivesse sido construído algo antes pra depois vir pra esse filme, salientando a visão do Snyder que ele não concorda e a visão da Warner Bros. Também que ele não concorda. Tipo, a Warner queria fazer o BVS e o Snyder ir pra esse lado dark que não fazia o menor sentido. Enfim, escreve aqui embaixo seus comentários o que você acha desse Superman, porque a verdade precisa ser dita aqui. Quando eu comparo filmes, assim, por exemplo, você pega a construção de The Batman e compara com a construção que o Snyder tentou fazer com o Superman, é uma parada, tipo, não tem nem comparação. Muita gente vai falar, pô, você é hater do Snyder. Tipo, com o tempo vai passando, você vai percebendo que ele não é esse diretor que você pensa que ele seja. Não tem problema você gostar dos filmes dele, que nem eu gosto aqui bastante do Man of Steel, eu gosto bastante mesmo, assim. E é um filme que, pô, um dos meus filmes preferidos do DCU. Se não tiver no meu top 3 do DCU, fácil, assim, o Man of Steel. Uma péssima construção orquestrada pelo próprio Zack Snyder, né? Ele não chegou nos roteiristas, conversou, falou, pô, eu quero essa visão aqui, essa mais assim e tal, tipo... Ele tentou fazer um Superman muito diferentão, cheio de questionamentos, questionamentos bíblicos, né? Enfim, a gente sabe disso, por isso a gente quer tanto que o Henry Cavill volte. Tomara que ele volte, ele vai voltar sim. E que ele tenha uma oportunidade com um diretor que tenha uma visão correta desse personagem. Escreve aqui embaixo a sua opinião sobre esse Superman do Henry Cavill, o que você gosta, o que você não gosta. E é isso, beleza? Tamo junto, até a próxima.